me chamo Miguel Ângelo de Azevedo. Sou conhecido por Nirês, apelido de casa que pegou. Eu tenho uma coleção bastante grande de discos de 78 rotações por minuto, que é conhecido como disco de cera, que foram gravados no país de 1902 a 1964. De forma que são 22 mil exemplares de discos, todos nacionais, constituindo-se a maior discoteca no Brasil particular. Para a confecção desses discos, as fábricas usavam a matriz. Isso aqui chama-se uma matriz de disco. Ela era produzida em níquel. Aqui é níquel sobre qualquer metal. Isso aqui é o que ela reproduz como um disco qualquer, não é? Mas antes de ir para a prensa, para o disco, tem que tirar um molde disso aqui para poder imprensar o disco. Os primeiros discos gravados no Brasil eram deste tamanho, eram pequenos, quase o tamanho de um compacto. Dentro dessas raridades dessa época, nós temos aqui, por exemplo, os primeiros discos eram gravados em uma só face. A outra face era lisa, não tinha nada gravado. Então só tinha música de um lado, né? E existiam esses discos da Favorite Record, que eles traziam a música de um lado e do outro lado era enfeitado. Tinha um desenho enfeitando e dizendo os locais onde eles tinham gravadora: Berlim, Paris, Viena, São Petersburgo e Londres. Foram feitas aqui uma gravadora chamada Século XX, que os discos eram assim, enfeitados, né? De acordo com a música. Dia das Mães, então vinha uma mãe aqui. E essa aqui é de esporte, né? E esses discos todos assim, comerciais comuns, eram como esse aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é Francisco Alves e Dalva de Oliveira cantando Brasil, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral. Então são essas raridades que compõem toda a minha coleção. Para começo de conversa, eu sempre tive mania de coleção. Quando eu era pequeno, eu colecionava figurinhas. No tempo da guerra, eu colecionava aviões de guerra que vinham nos chocolates e tal. Eu perreava meu irmão, meu pai, para comprar os chocolates e tal, e fazia as coleções e tal. Eu sempre gostei muito de coleção. Colecionava sempre carteira de cigarro, caixa de fósforo, tudo aquilo eu fazia coleção. Depois essas coleções eu abandonava, se acabou, se eu não tenho mais. Vim refazê-las depois, já como colecionador, né, do Arquivo Nirês. Eu me lembro somente que no dia 15 de maio de 1954, eu completei 20 anos de idade. Nesse dia, um vizinho meu, que sabia que eu gostava muito de música, eu participava de serenata e tal, me deu de presente um toca-disco, que naquela época se chamava picape. Então, eu passei a comprar discos. Mas como eu não gostava da música da minha época, que tinha muito bolero, muita coisa importada dos Estados Unidos, eu comecei a me lembrar dos discos que tinha na casa do meu pai, quando eu era menino, e fui à busca dessas reedições e encontrei bastante. Eu sei que daí começou a minha coleção. Além disso, eu tenho uma coleção de Fortaleza antiga, fotos antigas de Fortaleza, que foram colhidas por fotógrafos antes de 1934, vários fotógrafos que eram freelance. Então essas fotografias chegam a 28 mil. Quando da minha busca por fotos de artistas, me foram caindo nas mãos fotos de Fortaleza antiga. Nessa época meu pai era vivo, então ele me instruía. Qualquer foto que eu pegava, eu dizia: papai, o que é isso aqui? Ele dizia: isso é a rua tal, né? Mas eu estava aqui, ficava fulano, etc e tal. Então eu colecionei muitas fotos bem antigas, mais modernas,
Contanto que eu formei uma coleção de fotos de cerca de 27 mil fotos diferentes de Fortaleza Antiga. De forma que tenho fotos como cartão postal, né? Esse aqui, por exemplo, que é da antiga Escola Normal, depois Justiniano de Serpa, né? Aqui, por exemplo, a inauguração do Cine São Luís, em 1958, na Praça do Ferreira, na Major Facundo. Nesse tempo ainda passava carro na Major Facundo. Então isso aqui foi um marco, né? O Luiz Severiano Ribeiro, que era dono da empresa Ribeiro, resolveu construir em Fortaleza o cinema mais luxuoso da sua cadeia de cinema, que era em todo o país. E falando em Praça do Ferreira, esse trecho da Praça do Ferreira, que existe ainda hoje, aqui esteve durante algum tempo o Abrigo Central, mas depois foi demolido, e hoje é a extensão da Praça do Ferreira. Outras coleções também eu tenho, várias, né? Entre elas, podemos ver aqui, por exemplo, o primeiro álbum de figurinhas que rodou no Brasil foi Balas Holandesas, cujas figurinhas vinham em bombons, né? Eram balas. Então cada bala trazia uma figurinha, você ia completando o álbum, e quando completasse um álbum tinha uma lista de prêmios para receber, né? Isso aqui eram as balas, nelas é que vinham as figurinhas, né? Sabonete de toalete Eucalol, vinha nessa caixa. Então quando você abria a caixa, havia 3 sabonetes. Dependendo da época, eram 3 sabonetes com esse rótulo. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E dentro vinham as estampas Eucalol para você colecionar. Então tinha essas ranhuras no álbum, você enfiava a ponta das figurinhas. Então tinha vários assuntos, automóveis, lendas. Mas em falar em rótulos, temos aqui rótulos de charutos, né? Isso aqui é da Bahia, de São Félix, né? Os anéis dos charutos, né? Temos aqui um charuto fabricado em Fortaleza, Ceará, pela firma Beleza e Garcês. Eram os charutos Deus e Mar, que eram muito bem elaborados, um rótulo muito bonito. Então era uma curiosidade, né? Sabonete Iracema. A Iracema aqui, Laboratório Industrial Malvil, Ceará. E há coisas que ilustram o nosso trabalho e que não são propriamente uma coleção, mas chega às nossas mãos e nós ficamos com ela. Microfone, por exemplo. Aqui é o microfone usado nas emissoras de rádio de 1940 até 1960. Foram 20 anos. Esse é o chamado da RCA Victor. Teve também esse que era chamado de cara de gato, microfone bastante usado em transmissões externas. Esse aqui era mais ou menos de auditório, mas era usado também em estúdio. Nós aqui só não colecionamos selo nem moeda. Não somos numismata nem filatelista, mas o resto que você pensar, nós colecionamos. E eu me fiz colecionador por acaso, né? E muitos não gostam de ser chamado assim de colecionador. Não, eu não sou colecionador, eu sou pesquisador. Eu não sou colecionador, eu sou escritor. Mas eu não... Essa pecha, como dizem o outro, de colecionador a mim não ofende, não. Eu fico até satisfeito. Sou colecionador mesmo.